Oi, pessoal, aqui é a Tainá de novo e hoje eu tô aqui para falar de mais um assunto muito importante, que é o encarceramento em massa. E desde já queria deixar duas sugestões de leituras para vocês, que é o livro da Juliana Borges, que se chama O que é o encarceramento em massa, e o livro da Angela Davis, que se chama Estarão as prisões obsoletas? E é através dessas duas leituras que hoje eu vou traçar aqui um breve panorama sobre como o Brasil está nesse cenário. O Brasil hoje detém a terceira maior população prisional do mundo, em números absolutos. São 755.274 homens e mulheres, sendo por volta de 30% presos em regime provisório, ou seja, sem um julgamento definitivo. E quando essas pessoas são julgadas, 1/3 dos presos provisórios são absolvidos por prescrição ou arquivamento do caso, ou então acabam recebendo penas restritivas. A devastação desse sistema é ainda maior quando a gente para refletir que a grande parte dos presos, um total de 44%, são jovens entre 18 e 29 anos, ao passo de que, na população em geral, essa faixa de idade representa 21,5%. Isso nos mostra que nós, enquanto sociedade, estamos perdendo os nossos jovens e os colocando dentro de um sistema prisional que não os ajuda em absolutamente nada. E entre os presos, 61,7% são pretos e pardos. Vale lembrar que, dentre a população brasileira, 53,63% tem essas características. Os brancos, inversamente, são 37,22% dos presos, enquanto são 45,48% na população em geral. E ainda de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, em 2014, 75% dos encarcerados têm até o ensino fundamental completo, um indicador de baixa renda. No caso das mulheres, especificamente, 68% das mulheres encarceradas são negras e 3 em cada 10 não tiveram julgamento, consideradas sendo presas provisórias. 50% não concluíram o ensino fundamental e 50% são jovens, sendo essa média de mulheres em torno de 20 anos. Também, de acordo com o DEPEN, hoje, mais de 60% das mulheres e 25% dos homens presos respondem por tráfico de drogas, que é a causa mais frequente de prisão para ambos os gêneros. E esse dado nos choca porque sabemos que desde a promulgação da lei de drogas foi passada uma arbitrariedade para os policiais definirem qual a quantidade de droga seria considerada passível de prisão por tráfico, o que gerou uma alta quantidade de pessoas jovens, negras, presas nas periferias, que muitas vezes estavam portando um cigarro de maconha. E agora, para falar do cenário de pandemia que estamos vivendo, as condições dentro dos sistemas prisionais têm sido cada vez piores, demonstrando a desumanização para com essas pessoas. Porque até maio, haviam sido realizados 2.155 testes de Covid no sistema prisional inteiro. E os estados também proibiram a visita de advogados, familiares e associações de apoio, sem pensar em alternativas, e ficou cada vez mais difícil saber a real situação dos detentos. E nas conversas com algumas associações realizadas pelo Núcleo de Estudos da Burocracia, da FGV, foi possível constatar que as cartas que eram trocadas entre as pessoas presas e os familiares estavam demorando muito para chegar por conta de atrasos no correio, e a entrega de alimentos e kits de higiene via os jumbos estavam sendo interceptadas antes de chegar nas pessoas presas, o que revela a negação de qualquer direito para essas pessoas. A Juliana Borges, no seu livro, traz uma reflexão de que o nosso pensamento ele é condicionado para pensar as prisões como algo inevitável para qualquer transgressão convencionada socialmente. Ou seja, a punição já foi algo naturalizado dentro do nosso imaginário social. E com a ajuda da grande manipulação midiática, que torna difícil a nossa compreensão de que não são só as pessoas negras que cometem crimes, boa parte das pessoas brancas passam ilesas pelos crimes que cometem. E boa parte dos crimes que são cometidos pelas pessoas negras não revelam
o grande cenário de precariedade, vulnerabilidade econômica e social a que essas pessoas estão sendo submetidas. E aqui deixo uma provocação para vocês refletirem no diário. Haveria tanto silêncio se as penitenciárias fossem cheias de pessoas brancas? E a segunda provocação é: dentro desse cenário que eu contei para vocês, as prisões estão sendo espaços reais de ressocialização das pessoas presas? A gente precisa repensar o sistema para que ele se organize não pela vingança e punição, mas principalmente pela restauração e reconciliação. E isso só será possível se começarmos a nos comprometermos com valores comuns. O primeiro é o de que nenhuma vida humana merece ser morta pela polícia ou morta dentro desse sistema prisional por condições subhumanas. E depois, nos comprometermos em encarar a realidade a partir dos fatos verdadeiros e não da manipulação midiática que esconde alguns crimes em detrimento de só mostrar a violência de outros crimes. E o que a gente pode fazer de maneira prática diante desse cenário? Eu acredito que o primeiro passo é conhecer as pessoas que já trabalham com essa causa há muitos anos. E por conta de lidarem com essas pessoas, são invisibilizadas pela mídia, pelas reportagens. Deixo aqui então 3 associações muito importantes para vocês conhecerem, para vocês apoiarem financeiramente, para vocês apoiarem socialmente, divulgarem a causa. São elas a Associação Amparar, as Mães do Cárcere e as Mães de Maio. Conheçam e apoiem.